Tá pronto aí, pessoal? Fazer silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Vamos dando continuidade ao nosso estudo da filosofia contemporânea. Hoje nós vamos falar de um filósofo norte-americano, o John Calhoun. Ele que viveu de 1794 a 1850, é um importante filósofo político norte-americano, que vai defender o seguinte: a abolição da escravidão e a união não podem coexistir. Ele viveu no contexto da Guerra de Secessão nos Estados Unidos. Vocês sabem o que foi a Guerra de Secessão? Não sabem? Foi uma guerra entre os estados do Norte e os estados do Sul, por conta de questões relacionadas, por exemplo, à escravidão. Foi um dos problemas. Os estados do Sul queriam ter autonomia, queriam ter liberdade para poder, inclusive, legislar no sentido de manter a escravidão. Porque, historicamente, o trabalho escravo era a base da economia do Sul dos Estados Unidos, enquanto o Norte tinha uma perspectiva mais liberal, ou mais livre, onde o trabalho livre predominava. Então, para o John Calhoun, não dava para ter uma união, um governo centralizado que emitiria leis que seriam ou deveriam ser válidas para toda a nação. Então, ele defendia a autonomia dos estados, algo que acabou se tornando no que depois foi chamado de federalismo. Federalismo é a defesa de que cada estado tenha autonomia para fazer as suas próprias leis e que não haja um governo centralizado a ponto de querer impor sobre os estados a sua vontade. Então foi uma discussão muito grande que aconteceu nos Estados Unidos aí no século XIX, até que eles chegaram no meio termo, numa busca de um equilíbrio ali. Tem o governo centralizado em Washington, que era a capital, onde ficava o presidente. Tinha os legisladores, que seriam os deputados federais, mas os estados também teriam uma certa autonomia. Teria uma Constituição unificada, mas uma Constituição bem sucinta. A Constituição norte-americana é muito diferente da nossa. Ela tem alguns princípios básicos ali, enquanto a nossa é um calhamaço de leis que acaba amarrando e não dando autonomia para os estados. O Brasil é uma república federalista, mas os estados aqui não têm autonomia. Porque, ou quase não tem autonomia, né? Pode eleger os seus próprios governantes, mas não pode legislar sobre quase nada, porque a nossa Constituição é gigantesca. Tanto que é por isso que acontece nos Estados Unidos algo que é impossível de acontecer aqui. Nos Estados Unidos tem estados onde é liberado o porte de armas. Tem estado que é proibido. Tem estado que é liberado o aborto. Tem estado que é proibido. Tem estado que é liberado as drogas. Tem estado que é proibido. Tem estado que tem pena de morte. Tem estado que não tem pena de morte. No Brasil, todos esses elementos que eu citei aqui não podem ser objeto de legislação estadual, porque tudo isso já está na nossa Constituição. A Constituição brasileira, ela trata sobre o aborto e coloca lá quais são os casos em que o aborto é permitido. A Constituição brasileira fala sobre porte de armas. A mesma coisa sobre pena de morte. A Constituição brasileira veta. Então nada disso pode acontecer porque a nossa Constituição não dá essa autonomia, enquanto a Constituição norte-americana dá essa autonomia para os estados. E essa discussão estava acontecendo, o Calhoun vai participar dela, e para ele a abolição da escravidão e a união não poderiam coexistir, até porque ele era um defensor da escravidão. E nós temos um problema, pelo menos para nós hoje. Naquela época ainda era objeto de discussão. E um objeto de discussão que vem de muito antes. Vem de pensadores como Aristóteles. Aristóteles dizia lá no mundo grego antigo que a escravidão é algo natural, que alguns povos são por natureza escravos, porque alguns povos não são dotados de inteligência.
Portanto, não podem se dedicar ao ócio, à contemplação e ao conhecimento. Então, eles têm que trabalhar. Isso era muito comum entre os gregos. Tinham aqueles que trabalhavam, os escravos, e tinham aqueles que viviam do ócio, que tinham tempo livre para poder desenvolver, inclusive, a filosofia, como o próprio Platão, como o próprio Aristóteles. Então, era algo defendido desde o mundo antigo. Então, o John Calhoun vai defender os direitos do Estado, o federalismo, a independência dos Estados em relação à União. Ele vai defender a escravidão também, não na mesma perspectiva que Aristóteles. Ele vai dizer que a escravidão é bom para os dois lados. É bom para o senhor, que aproveita do trabalho do escravo, e bom para o escravo, que é civilizado pelo senhor e pode beneficiar-se daquilo que o senhor vai conceder para ele, de um lugar para morar, de comida. Então o escravo se beneficia da relação com o senhor, segundo Calhoun, né? Outro teórico também do mundo antigo, na transição do mundo antigo para o medieval, que defendia a escravidão numa perspectiva inclusive religiosa, que vai colaborar com o pensamento religioso cristão na defesa da escravidão, foi o Santo Agostinho. Em 426, o Santo Agostinho declarou que a causa primária da escravidão é o pecado, ou seja, por que alguns povos são escravos? Porque são pecadores, são povos pagãos. Essa era a justificativa religiosa. Os africanos, aí essa justificativa vai ser usada na modernidade para dizer, por exemplo, o seguinte: os africanos cultuam os seus deuses, seus orixás, as suas divindades pagãs. Eles são infiéis. E por conta disso, não podem ser livres, eles têm que ser escravizados. O seu pecado os coloca nessa condição. Deus, assim, referenda a escravidão na perspectiva de Santo Agostinho, né? O que faz com que alguns se sujeitem à dominação de outros com uma punição divina. Então, o escravo é escravo por castigo de Deus, porque ele é pecador. Justificativa religiosa, né? A partir da modernidade, essas ideias começam a ser questionadas. A ideia da escravidão por e teoria, né? Então, John Locke, em 1690, discordou da ideia de escravos naturais. Para ele, ninguém nasce escravo. Na verdade, para John Locke, todos nós nascemos livres. E ele era contra também a escravidão, que existia também por conta de um direito natural, que dizia o seguinte: diante de uma guerra que seja justa, uma guerra em legítima defesa, uma guerra em busca dos seus direitos, aquele povo que vence o outro tem o direito de escravizar aquele que foi derrotado. É a doutrina aí de que, a partir de um confronto de legítima defesa, aquele que perde pode se tornar um escravo. Inclusive foi a justificativa para escravizar índios aqui no Brasil. No início da colonização, os primeiros a serem escravizados eram os povos indígenas. E eram escravizados aqueles povos que resistiam à colonização. Mas aí eles perceberam que o trabalho escravo indígena não era tão interessante, porque o índio ele tinha muito conhecimento da terra, ele conseguia fugir. Quando não conseguia fugir, ele suicidava. Era mais hostil e também não tinha habilidade do trato ali com o tipo de trabalho que estava sendo exigido. Aí eles perceberam que a escravidão africana era melhor. Por exemplo, na África já tinha os engenhos de produção de açúcar, já tinha uma tradição maior de escravidão, de povos escravizados, de guerras entre tribos, e a partir dessas guerras, a tribo que venceu escravizará a outra e vendê-los para os comerciantes de escravos. O John Locke era contra essa ideia também, apesar de que um dos negócios de John Locke era o comércio de escravos. Então, na teoria, ele defendia uma coisa, mas na prática ele fazia. Ele comercializava escravos e vivia disso. Isso era um dos negócios de John Locke. Em 1854, no seu discurso em Peoria, né? Na verdade no Illinois, o Abraham Lincoln
listou aí os argumentos morais, econômicos, políticos e legais contra a escravidão. Então começa aí a Guerra de Secessão nos Estados Unidos, e o Norte defendia a abolição da escravidão. E o Abraham Lincoln, que era o presidente na época, ele vai listar aí o porquê que a escravidão não é interessante de forma moral, de forma econômica. Vai justificar, por exemplo, que o trabalho assalariado é melhor para a economia, porque quem recebe vai gastar, vai consumir, e isso vai fazer com que as coisas funcionem de forma mais interessante no aspecto econômico. Em 1865, os escravos são libertados nos Estados Unidos. Aí, 23 anos antes do Brasil, né? O Brasil vai fazer a sua abolição da escravidão no dia 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assina a Lei Áurea, né? O John Calhoun, então, defendia que a escravidão era bom para ambas as raças, era bom para os brancos, se aproveitavam do fruto do trabalho dos negros, e para os negros que eram civilizados, que poderiam, assim, ter uma moradia, ter alimentação e garantir a sua sobrevivência. Então, de alguma forma, beneficiava ambos a escravidão na perspectiva do Calhoun. Então, a relação que hoje existe nos estados escravocratas é um bem positivo, ele dizia. Positivo para a sociedade, e se abolisse isso, geraria o caos social. Então, a União não tinha que interferir, segundo ele, nesse aspecto, deixar cada estado, de acordo com as suas tradições, legislar sobre a escravidão. Mas aí, na Constituição dos Estados Unidos, vai ter aí o aspecto da proibição em relação à escravidão. Então ele era um defensor da escravidão, um defensor dos direitos dos estados, de cada estado, independentemente da união do governo central, poder fazer as suas leis de acordo com as suas tradições. Ele defendia a doutrina da nulificação, ou seja, se a União quer impor uma lei sobre um estado e o estado votar contra aquela lei, porque ele não concorda com ela, o estado pode ter a liberdade e a autonomia para não seguir aquela lei. Como, por exemplo, a lei da abolição da escravidão. Ele vai falar, ou vai defender a teoria também da soberania concorrente, ou seja, os estados devem concorrer entre si com a União, na hora de fazer a sua própria legislação. Não pode haver um estado submisso ao outro, nem um estado submisso à União. Eles devem ser concorrentes e cada um, de acordo com as suas questões internas e tradições, fazer as suas próprias leis. E ele vai elaborar também a teoria das maiorias. É engraçado que ele era um defensor da escravidão, o escravo era a minoria. E aí, na sua teoria das maiorias, ele vai defender o seguinte: a minoria, ela precisa ter alguns direitos. Ela não pode sucumbir diante da maioria. Por exemplo, um país que defende a liberdade, como os Estados Unidos. A maioria da população é cristã. Por ser maioria, eles podem votar uma lei proibindo outras religiões. E aí? E o direito das minorias? De poder cada uma delas ter a sua própria religião. Ele pensava nessa perspectiva mais no campo dos estados. Os estados do sul, nesse contexto histórico da Guerra de Secessão, eles eram minoria em relação aos estados do norte. E tinham uma economia também mais frágil, mais dependente da agricultura, e não tanto do comércio. E aí ele defendia o direito desses estados se organizarem e defender as suas pautas, os seus interesses. Esses estados eram minoria, mas tinham que ter também voz e vez, e tinham que ser respeitados nos seus interesses. Mas isso acabou se expandindo e influenciando aí a legislação, tanto norte-americana quanto até a brasileira do resto do mundo, né? Hoje, defende-se no planeta o direito das minorias. As maiorias, por serem maiorias, não podem querer impor sobre minorias os seus interesses, suas vontades e aquilo que acha certo ou errado. Então as minorias podem se organizar e defender aí os seus interesses na perspectiva do Calhoun. Mas aqui ele defendia mais na perspectiva dos estados, isso se expandindo, hoje vem de encontro à defesa das minorias.
E defesa de algumas minorias, que inclusive nem são minorias. O direito das mulheres, por exemplo, é considerado um direito de minoria, apesar de que as mulheres são a maior parte da população brasileira. Os direitos da comunidade LGBTQIAPN+, né, esses direitos também é de uma minoria. Esse sim, minoria. Não sei quantos por cento da população ou integra, tem aumentado bastante. A galera está cada vez mais se identificando aí com alguma dessas letras. Já teria ali, né? Gays, transexuais, por aí vai. São muitos ali, muitas letras, e ainda mais identificam que podem ainda surgir mais coisas, ainda tem mais que não está ali designado. LGBTQIAPN+. É minoria. Outra minoria que é controversa são os negros. A minoria racial, apesar de que a ciência hoje expõe que existem raças humanas, né? A raça é uma só, a raça humana, as diferenças fenotípicas é só de aparência, não de genética, não de raça. Os negros. Em alguns estados, os negros são até 50% da população, em outros 30%, em outros 10%, depende dos estados brasileiros. Mas a maior parte do Brasil ou é negro ou é pardo, né? Então, se é pardo, aí já é um mestiço, já é um nível de mestiçagem. Mas, resumindo, esse é o pensamento de John Calhoun, filósofo político norte-americano. Como eu disse, defende os direitos dos estados e defende inclusive a escravidão como algo bom para ambas as raças. Compreender aí o pensamento dele? Alguma dúvida? Tranquilo? Favorável? Então por hoje é isso aí, galera.